Eu tava subindo agora, voltando do almoço, e o menino baiano tava subindo também. Aí eu comecei a cantar, né? Somos da turma tricolor. Ali atrás, ele meio cantando junto. Quando chegou no refrão, eu falei, vamos conquistar mais um. Vitória, vitória. Aí você já esculhambou. Pai do céu, tá cheio de desabafo esse programa hoje. Aí eu vou desabafar. Aliás, fica a sugestão, desabafo é um grande sucesso do Roberto. Às vezes me desabafo. Aí o ouvinte vai desabafar também. Vai ligar aqui pra desabafar. O ouvinte vai desabafar, o RH vai me chamar. Aí tá de palhaçada também, né? Ah! Aceita uma água. Olá pessoal, eu sou o Diego Prazeres. Fala galera, eu sou o Gustavo Andrade. Olá gente, sou o Lúcio Flávio. Estamos começando mais um FolhaCast Futebol Clube, na sua 13ª edição. Acho que é a terceira. Estamos junto com as rodadas da Série C, né? É verdade. É verdade. Não é? A gente começou justamente no Na início semana da estreia. Da estreia do Londrina na Série C. Bom, vamos falar de, claro, o Londrina, né? Que tem mais um compromisso neste final de semana. Vem de vitória, teve desabafo do técnico alemão. Uma situação que chamou a atenção de forma muito mais forte, né? Na Série C foi o caso dos jogadores do São Bento com Covid, né? O técnico do São Bento é o londrinense Edson Vieira. Isso repercutiu nacionalmente, porque pro desabafo do alemão nem a torcida engoliu direito, né? E vamos falar também, o que mais? Brasileirão, Copa do Brasil, Maradona fazendo 60 anos na sexta-feira. E aí, seu Gustavo? Bom, boa tarde Lúcio, boa tarde Diego, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde ou bom dia ou boa noite, depende da hora que a pessoa estiver O ouvindo. cara pode ouvir qualquer hora. É que a gente tá gravando à tarde, então eu sou educado. Educados respondem. Mas você não tem que dar boa tarde pra nós. Não, ué, por que não? Eu sou amigo de vocês, sou educado. Enfim, Beleza. estejam cumprimentados. Educação britânica na Zona Leste. Criado, nascido e criado na Zona Leste. O Londrina aí vencendo mais uma partida dentro de casa, né? Ganhando dessa vez do Ituano. Ninguém aqui de nós acertou o placar dessa vez, mas Placar mais simples, né? uma vitória importante, né? Que é aquilo que a gente já vinha falando. Londrina, infelizmente, não pontua fora de casa, né? Foi uma única vez que pontuou e foi um empate contra o mesmo Ituano. Agora a gente espera que o Londrina fora de casa contra o fraco Boa Esporte possa vir com pelo menos um ponto, né? Pelo menos. Que não perca pro Boa Esporte, porque se perder do Boa Esporte não vai ganhar de mais ninguém fora de casa, viu? Lanterna, né? Então eu espero que o Londrina, pelo menos, um empatezinho contra o Boa Esporte, porque a gente sabe que se quiser se classificar mesmo, vai ter que pontuar fora de casa. Seria, pra mim, mais ou menos semelhante ao que o Criciúma fez contra o São Bento. Uma vergonha o Criciúma não ter ganho do São Bento, com o São Bento com 30 desfalques na equipe, um goleiro tendo que entrar na linha, né? Então, eu acho que o Londrina tem a obrigação de vencer. Se não for pra vencer, que pelo menos não perca também. É exatamente isso, é o que a gente espera, né? E acho que foi uma semana bacana pro Vitor Daniel, um menino do Londrina que fez 3 gols em 3 jogos. Porque ele fez 2 gols nos 2 jogos contra o Palmeiras, Pelo Sub-20, pela Copa do Brasil Sub-20, e fez um gol, um belo gol, aliás, né? Um golaço contra o Ituano que garantiu a classificação. Então é um menino que aparece bem, né? Garantiu a vitória, né? Garantiu a vitória. Eu falei... Depois do desabafo do alemão... Classificação. Depois do desabafo do alemão, pensei que eu... Ainda não, né? Espera um pouquinho, tipo, o microfone do nosso editor caiu. Pendura, senão vai ficar chiado. Depois do desabafo do alemão, dá pra entender que o Londrina tinha sido classificado já Ou tava, campeão, né? Já tava na Série B, depois daquele desabafo dele lá, pelo amor de Deus. Mas é um menino que aparece bem, né? Que tem um potencial, que já começou a ser utilizado no fim do ano passado, aí infelizmente para ele teve uma lesão muito séria no joelho e que tem mostrado realmente potencial, né? Então acho que é um jogador que daqui a pouco pode até render bons frutos, né, para o Londrina. Ele é um jogador que alia velocidade,
qualidade, habilidade, tem feito gols, né, que para atacante é sempre importante. Então foi uma semana muito boa para ele e ele vai estar em campo aí domingo. Pode ser uma das armas aí do Londrina para esse jogo contra o Boa. O Vitor Daniel que fez esse gol, ele criou a vitória, né? Porque o Londrina, desculpa, Alemão, não jogou bem, tá? O Londrina não jogou bem de novo, mas rachou essa vitória, que foi importantíssima, né? Até comentando, né, durante o jogo, eu achava que o resultado mais justo, talvez o empate. Eu acho que o Ituano teve até melhores chances, né, chances mais agudas. Tenho que fazer aqui uma ressalva, eu sou um crítico desse goleiro que não me convence, o Dalton, mas ele foi muito importante nesse jogo, fez pelo menos 2 grandes defesas importantes, que garantiram a vitória também. De qualquer forma, o Londrina se mantendo no G4, o que o Gustavo falou, é muito importante começar a ganhar fora. O Londrina está muito bem em casa, mas precisa ganhar mais fora de casa se quiser se classificar. Eu acho que o ponto alto foi essa vitória, é importante com isso que o Lúcio falou, a gente vendo um jogador da base sendo decisivo e quem sabe pode ser uma esperança de que mantenha esse ritmo nas demais rodadas. E o ponto negativo desse jogo especificamente, do Londrina, nós vamos falar disso agora, esse desabafo do Alemão depois do jogo, né? Nós vamos até ouvir um pouquinho. Vamos ouvir um trechinho então do Alemão, né? A gente separou um trechinho aí desse desabafo do Alemão depois do jogo de domingo. Mas os jogadores, eles foram muito aguerridos, muito lutadores, trabalharam pra caramba. É um grupo muito sério, de profissionais sérios, de homens, de pai de família. Assim como a nossa comissão técnica, professor João Carlos, Sabiá, eu, Silvinho, Varta, que estava aqui até então, João Severo, Germano, tudo pessoas sérias, trabalhadoras, competentes, que vem fazendo cada um o seu melhor. E a gente hoje chega aqui numa condição de 20 pontos, faltando ainda 6 rodadas, praticamente com risco 0 de rebaixamento. E o Londrina tinha tudo para cair para a Série D, tudo que o Londrina passou nessas indecisões, essas indefinições de dezembro para cá. E o Londrina estava num caminho de descenso para a Série D. Mas dentro de campo a gente conseguiu corresponder, a gente conseguiu dar a volta por cima. E a nossa equipe conseguiu pontuar o necessário para a gente hoje estar numa condição de briga para a classificação. A renovação da SM com o Londrina atualmente, eu acho que foi uma coisa muito importante para todos nós, para os jogadores, para a comissão, para a cidade e para o Londrina. O Londrina tem mais 5 anos de sobrevida. Espero que o Londrina faça em 5 anos o que não foi feito em 10. Que é você ter uma sequência, você pensar na frente. Hoje, se a SM não tivesse aqui, o Londrina não tinha uma bola para dar treino. Essa é uma realidade muito triste. Espero que as coisas sejam diferentes. O Londrina precisa investir na sua categoria de base, formar um CT, comprar um terreno, fazer um CT. E assim que acabar a parceria, caso o Londrina não renove com a SM, caso o Londrina não compre o CT da SM, ele tem um local para ir. Porque se hoje a SM tivesse saído, o Londrina não ia para lugar nenhum. O Alemão misturou tudo, né? Acho que estava meio engasgado, né? Estava engasgado. Ele falou que se não fosse a SM, o Londrina não teria nem bola para treinar, ou seja, fez um agrado no gestor, o que me leva a pensar que não partiu só dele esse desabafo, né? E depois ainda falou que ele aceita as críticas, mas desde que sejam construtivas. O problema é que geralmente quem é criticado nunca vê uma crítica construtiva, né? E nós aqui, especificamente do FolhaCast, acho que a linha da Folha, a gente tem feito críticas sim ao desempenho do Londrina, porque entende que o Londrina é um dos protagonistas dessa Série C, tem que fazer valer o seu papel de um dos candidatos a subir, né, que é a obrigação o Londrina subir, já que veio de uma Série D. Então o Alemão tem que estar mais sujeito a essas críticas sim, porque trabalha num clube, que é o único clube de futebol da cidade, tem um cara que fica mais exposto. De qualquer forma, foi, acho que, ponto mais negativo aí. Eu acho que o Alemão errou no tom, no conteúdo e na hora, né? Não era hora. Tudo. Errou em tudo. Errou em tudo, porque não era hora de falar isso, né? Até porque o time ganhou. Acho que era o momento de valorizar muito mais a vitória, apesar das dificuldades. O time tem essa sequência positiva. Então, acho que não era o momento de falar isso. E assim, o tom do desabafo dele é como se o Londrina já tivesse sido campeão ou já tivesse subido, né? Ele quis ressaltar que o Londrina praticamente evitou qualquer risco de rebaixamento. Não é como se isso fosse uma grande vantagem, né? Na verdade, isso é uma obrigação, né, para o Londrina numa Série C do Campeonato Brasileiro. Acho que ele, assim,
Eu também concordo com o Diego, acho que é difícil esse pensamento dele de elogiar muito o gestor, né? A gente voltar 6 meses no tempo, esse gestor mandou o Alemão embora o ano passado, quando ele fazia um bom trabalho na Série B. Né? E agora o treinador... de novo, se não fosse interessante para o gestor, não seria renovado o contrato. Claro. É velha a história, né? Não, e assim, o treinador ficar elogiando muito o dirigente não vai muito certo, porque todo treinador sabe que se ele perder 3, 4 jogos, ele vai ser mandado embora. Então, assim, não é uma coisa muito autêntica, né? Você percebe que não é muito autêntico esse elogio, né? E assim, e a própria questão de repente ele criar um escudo, né? Botar a torcida, a imprensa e a cidade de um lado e o time do outro, né? Olha, tem que estar todo mundo no mesmo barco, se todo mundo não remar para o mesmo lado, o Londrina não volta. Eu acho que não é assim, eu acho que cada um tem o seu papel, né? Acho que cada um tem a sua função, o torcedor é apaixonado, ao mesmo tempo que ele vai criticar quando perde, ele vai elogiar quando ganha. O torcedor é assim, né? E a imprensa, obviamente que a gente tem, né, tem de todas as linhas, mas a gente tenta fazer um trabalho diferente do que é o torcedor, né? E acho que quem está no futebol tem que entender isso. Claro. Ou então, como a gente brinca, vai vender roupa, né? Vai trabalhar, com todo respeito a quem vende roupa, nada contra, mas vai trabalhar no banco. Vai dar aula em colégio particular. Aí não tem cobrança, né? Então... Mas enfim, acho que o Alemão é muito novo ainda, acho que ele tem, né, passos ainda para dar na carreira, mas é ruim, né? Não é legal para ele não, porque assim, se a gente pegar a repercussão do que ele falou, foi pior para ele, né? Claro que também só fez o desabafo porque já estava com a primeira meta, se é que isso era uma meta, evitar o rebaixamento, praticamente consolidada. Né? O que me chamou mais a atenção foi quando ele começou a entrevista dele e ele pediu licença para fazer esse desabafo e ele começou a falar que quando você acorda de manhãzinha para ir na padaria pegar um pão, você não quer saber se o padeiro teve algum problema à noite, se ele teve algum problema na máquina, você quer saber do pão. E é a mesma coisa no futebol, mas é óbvio que é a mesma coisa no futebol. O torcedor, ele não quer saber se durante a semana o time treinou bem, se o time treinou mal, ele quer que o time dele vença, ele quer que o time dele ganhe. Então assim, aí o Alemão vem e fala assim, mas é muita pressão, a gente aceita a crítica e tal, mas vamos lá com cuidado. O torcedor, ele é passional, ele quer que o time dele vença a qualquer custo, ele não quer saber se o técnico treinou jogada A, jogada B, jogada C, ele quer que o time dele vença. E na hora até que o Alemão começou a fazer esse discurso dele, eu falei, meu Deus, vai pedir o boné. Eu achei que ele fosse pedir o bonezinho dele ali, porque ele começou com esse discurso de que é muita pressão, muita crítica, eu trouxe o time até aqui, eu ajudei o Londrina a não ser rebaixado. Eu falei, bom, agora ele vai pedir o boné e vai sair fora, né? E aí ele começou a falar que aceita as críticas, mas vale lembrar que quando eu fiz uma pergunta um pouco mais crítica aqui pela Folha, né, para ele não respondeu, ele simplesmente falou, são 3 pontos importantes, próxima pergunta. Então assim, o Alemão, como o Lúcio disse, ainda é um técnico muito novo, ainda vai aprender ainda, né, como a lidar com toda essa situação, mas acho que o Alemão também tem que estar preparado para essas crises, entre aspas, com a torcida, com a imprensa, porque é normal de um técnico, né? Então, eu acho que ele errou só no time. Talvez o discurso dele valesse para quando o Londrina já tivesse de fato classificado já para a Série B, aí sim ele poderia fazer um discurso falando, quando a gente pegou, estava totalmente desacreditada, a imprensa batendo em cima, o torcedor não acreditava muito na gente, e a gente conseguiu classificar o time para a Série B. Talvez aí valesse o discurso dele, mas agora não era a hora, acho que ele errou, como o Lúcio disse, ele errou em tudo. Na forma, no conteúdo, no pegou muito mal para ele. Mas isso não muda, né? A nossa expectativa de que ele consiga fazer bem o trabalho, né, dentro da Série C, que a meta do Londrina tem que ser subir. Ele até menciona isso, né? Nós temos time de Série C, né? Não vamos jogar um nível de Série A, mas aquela questão, o Londrina entrou nessa Série C como um candidato a subir, E se a gente não esperar nada além disso, nós estamos minimizando demais esse clube, né? Não, mas é aquilo também, com todo respeito aos outros clubes do grupo do Londrina, quem do grupo tem mais tradição que o Londrina? Quem? Pois é. Sei lá. Pensa. Tradicionalmente o Londrina é o clube mais conhecido do grupo. Londrina e Criciúma, né? Você pega o Brusque está começando agora, Volta Redonda, nunca ganhou nada na vida, Tombense, Boa Esporte, Ipiranga, São José, são clubes que não tem expressão nenhuma no futebol brasileiro, né? Com exceção do Criciúma. Mas então o que a gente espera do Londrina, tem um futebol de Série C, jogadores de Série C, como o Alemão disse, mas o que a gente espera é no mínimo que o Londrina suba para a Série B, porque o Londrina tem muito mais
expressão, muito mais camisa que esses times, né? Claro. Os outros também têm orçamento de Série C e tem jogadores de Exatamente, Série C, né? exatamente. Não é só o Londrina que E nem tem, por né? isso o técnico tá reclamando, né? Bom, pelo menos a gente não sabe, né? Tá chorando pelos 4 cantos aí que não tem orçamento. É isso aí. Bom, o Londrina então enfrentando o Boa Esporte neste domingo às 4 horas da tarde, a 13ª rodada, que foi aberta na quinta-feira. Não sei se vocês consideram uma surpresa, o Ituano venceu o Brusco por 3-1 em Itu, uma grande vitória, agora dá para dizer, e o Ituano entrou no G4 com isso, né? Com 17 pontos temporariamente, é o 4º colocado. No domingo, então, tem além de Londrina e Boa, Volta Redonda e São José, Criciúma e Tombense e Ipiranga e São Bento. Tombense estava no G4 na rodada anterior, saiu agora com esses resultados mais recentes, mas pode voltar porque está com 16 pontos. Tombense e Criciúma, um confronto direto entre o 5º e o 6º colocados, os dois times com 16 pontos cada. E na pior das hipóteses, o Londrina não perde o 3º lugar, né? Se ele perder o jogo, ele não pode ser ultrapassado, porque o Ituano já jogou. Quem ganhar aí vai a 19. Nessa rodada o Ipiranga joga fora de casa? Em casa contra o São Bento. É porque seria importante o Londrina passar o Ipiranga também na tabela, né? Mas Por isso tem que ganhar, né? pegando o São Bento dentro de casa também é sacanagem. Mas o São Bento que teve essa situação de jogadores com Covid, vários desfalques, como já disse o Lúcio, um goleiro entrando no segundo tempo na linha, porque só tinha ele de reserva no jogo contra o Criciúma. E a reação dos torcedores do Criciúma depois desse empate, né? Eu sempre acho engraçado, sempre gosto muito de quando termina um jogo entrar no Instagram, no Facebook, nas redes sociais da equipe que perde, pra ver medir a temperatura da torcida, né? E a torcida do Criciúma tava, sei lá, não tenho nem palavra pra falar aqui, porque senão o Bruno, nosso editor, ia ter que colocar um pi tão grande aqui que a torcida tava muito pistola, muito pistola. Teve um técnico que comentou assim, já que o problema era o Roberto Cavallo e meteram fogo na faixa, agora vamos meter fogo no quê? Nos jogadores? Porque, uma vergonha, né? É uma vergonha, Vexame. Foi jogar contra o São Bento, tudo bem, que era fora de casa, mas o São Bento com um único reserva e era o goleiro para jogar na linha. Então, uma vergonha o Criciúma não ter vencido esse jogo. A gente pode pensar, poxa, mas a CBF foi intransigente, tem esse lado também, mas o São Bento, a CBF alegou, né, que o São Bento rescindiu o contrato, ou 5 jogadores saíram. Rescindiram o contrato, né? Saíram. E agora, tem esse lado, se você for também ficar fazendo um ajuste... Abrindo brecha para tudo, né? Todos os times, né, que estão nos campeonatos brasileiros. Eu acho que o maior risco é disso virar uma epidemia dentro da pandemia, né? E daqui a pouco você ter, por exemplo, jogadores que às vezes fizeram o exame e não detectou positivo e o cara está positivo, no outro dia ele joga e contamina os adversários, enfim. Cara, é verdade. Mas é um risco. Tecnicamente é muito ruim para os times, né? Porque até o Edson Vieira falou isso, olha, nós não somos um Flamengo, um Palmeiras, enfim, né? Um Corinthians, até ele Tá quase ali, viu? Ele quis falar em quantidade de jogadores, né? Porque, por exemplo, o Flamengo ficou lá sem 19 jogadores, mas tinha um monte para jogar, né? Agora o São Bento você perde 15, né? Mas, enfim, a CBF tem agido dessa forma, tem agido assim na Série A, na Série B, e não é na Série C que vai ser diferente, né? Bom, então só pra gente agora, de fato, finalizar o noticiário da Série C, o Boa Esporte, né, que é o adversário do Londrina, nós temos algumas informações passadas pelo... Iago Almeida, nosso amigo Iago Almeida lá de Varginha, ele vai passar algumas informações pra gente. O Boa Esporte que no primeiro turno estreava um técnico, né, contra o Londrina, e agora já tá com outro técnico, não é a estreia do outro técnico, mas já um terceiro já, a equipe do Boa Esporte aí, entrando nessa lista de times da Série C que já trocaram de técnicos, né? Fiz até um levantamento aqui, o Diego tinha feito um levantamento. Vamos ver primeiro o técnico, depois a gente finaliza com esse levantamento aí. Tesourando meu, mas beleza, vai lá. Essa tem. Olá, amigos do FolhaCast Futebol Clube. Não tá nada fácil a vida do Boa Esporte na Série C não, viu? Uma vitória em 12 rodadas, lanterna do Grupo B, uma torcida desacreditada de uma recuperação e um elenco bem recheado. Se no primeiro turno eu apresentava para vocês o técnico Sidney Moraes, hoje é Ariel Mamed, ex-Vila Nova e Operário. É o terceiro treinador da equipe, só na competição, e ele chegou com o mesmo discurso. Na última semana, outros 4 jogadores também deixaram o clube. Carlinhos, Marion, Vitor Mendes e Claudeci. Os treinamentos dessa semana todos com portões fechados e a escalação escondida. Mas, entre os titulares, Renan Rocha deve ficar no gol, já que evitou um vexame bem grande lá no Rio Grande do Sul. E Alex Alves é a aposta do técnico.
O zagueiro chegou em setembro, já é titular, marcou gols e é a luz no fim do túnel para o Boa Esporte. Nenhum dos jogadores testou positivo para coronavírus e o elenco seguiu inteiro e completo para jogar contra o Londrina. Essas são as informações do Boa Esporte para os amigos do FolhaCast Futebol Clube. Tá aí, a gente agradece ao nosso amigo Iago Almeida lá de Varginha pela contribuição, trazendo aí algumas informações do Boa, né? Lembrando que o capitão do Boa Esporte é o Dirceu, né? O zagueiro Dirceu, que jogou aqui no Londrina. E eu tava até trocando uma ideia com o Iago, perguntando pra ele como que tava o time lá e tal. Ele falou, rapaz, não dá pra saber, porque toda vez quando termina um jogo, o diretor do clube manda um jogador embora, manda dois, e a gente nunca sabe, ele manda um embora, manda outro, traz um, contrata outro. Fica no próximo, né? Falei, rapaz, deve ser terrível isso aqui não acontece, né? Planejamento aqui tem, pelo menos. Você falou do Dirceu, eu lembrei, não sei porquê, do Celcinho, que retornou ao clube, né? Com algumas historinhas aí de que já teve... Já circulando aí na cidade. Fora da cidade, né? Vídeos, fotos. Nós estamos voltando muito mal no tempo, né? Que retrocesso. Meu Deus, que retrocesso uma contratação dessa. Não, e só para complementar então a Série C, no levantamento que eu estava dizendo que o Diego fez esses dias atrás, eram 8 trocas de técnicos, né? Eu fiz um levantamento ao final da 12ª rodada e já foram 16 trocas em 12 rodadas. Nos 2 grupos, né, Bu? Exatamente, é um número muito alto. A gente pega aí, por exemplo, equipes como o Boa, o Imperatriz, Paysandu já trocaram mais de uma vez. Em 12 rodadas, trocar de técnico 3 vezes chega a ser absurdo, né? Alguns destaques, como eu disse, é o Imperatriz, né, que chegou a contratar até o Estevão Soares e agora está com Charles Guerreiro lá como técnico. O Boa Esporte, como a gente disse, vem agora com Ariel Mamed. Poucas equipes ainda não trocaram de técnico nessa Série C, né? Quando eu fiz o levantamento, até comentei aqui no podcast, né, no FolhaCast, foi na 8ª rodada, e passadas 8 rodadas, na verdade, e foram 9 clubes que trocaram, sendo que no grupo A, só 3 que não tinham trocado. E que ainda não trocaram, Vila Nova, Jacuipense e Ferroviário. Continuam sem com os mesmos técnicos, né? Treinadores. Vamos então no grupo B, quem não trocou ainda? Londrina, Ituano, Brusque, Ipiranga e São Bento. O resto já trocou. Surpreende o São Bento, né? Porque tá nas últimas colocações, mas é que o São Bento também estava disputando a Série A2 do Campeonato Paulista, muito bem, obrigado, subiu, né, para a elite do Campeonato Paulista com Edson Vieira e tá lá, vamos ver o que vai acontecer com o São Bento aí. É isso aí, gente. Bom, vamos falar então de Brasileirão ou Copa do Brasil, que teve rodada nesse meio de semana de Copa do Brasil também. Vocês queriam fazer um destaque nisso? A Copa do Brasil, até a gente comentou aqui, né, que, por exemplo, o Corinthians e o Botafogo que enfrentaram times da Série B, que eles teriam dificuldades, né? Teriam dificuldades porque, primeiro, que são 2 times bem limitados. E eles pegaram adversários que estão bem na Série B, né? Então, isso na prática se comprovou, os 2 perderam em casa, inclusive, né? E acho que vão ter muitas dificuldades para reverter. O Corinthians pode ganhar lá de 1-0 e tal, levar para os pênaltis? Pode, obviamente que pode, mas... realmente eles vão ter vida dura e o risco é grande, né, de serem eliminados. O Palmeiras ganhou muito bem, né? O Bragantino chegou a fazer 3-0 e tal, uma vantagem. O Palmeiras não corre risco, né? Vai se classificar. No Flamengo o goleiro, né? O Neneca, o Hugo. Que acho que já dá pra gente falar aqui que é a maior revelação do futebol brasileiro 2020. Impressionante. Depois do Vitor Daniel, né? Tá os dois ali, ó, mano a mano. Mas é impressionante, né, cara? Um goleiro com 21 anos, que há um mês atrás era o 4º goleiro do Flamengo, né? E o cara entra em jogo de Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil com uma personalidade impressionante, né? E realmente mostrando muita qualidade. Olha, é um goleiro que seguir esse caminho aí vai ser goleiro de seleção, né? Eu acho que ele tem tudo para, não sei, daqui a pouco, num próximo ciclo, aí daqui 4 ou 5 anos, eu acho que ele vai trilhar um caminho, porque realmente está mostrando uma qualidade, né, espetacular. Realmente. E impressionando gente da velha guarda aí do jornalismo esportivo, né? O Renato Maurício Prado, que é um flamenguista doente, mas que é um cara muito conceituado, dizendo que em 40, sei lá, tantos anos de carreira, nunca tinha visto um goleiro tão novo, de tanta qualidade, né? A performance. E aí o Juca Kfouri fez um comentário dizendo que ele só se lembra de ter se espantado com um goleiro jovem dessa forma com o Leão, né? Quando o Leão surgiu nos anos 70
no cenário nacional, e o Leão virou o goleiro que virou, né? Então é de se respeitar aí. Tomara que se confirme isso, Exato, né? E pelo fato de ser um goleiro negro é muito simbólico, Sim, né? também. O que eu vejo agora também é que o Diego Alves está tentando a renovação com o Flamengo, né? Pediu ter um aumento e o Flamengo estava meio que no desespero para renovar ali com ele. Agora o Flamengo já falou, não, pera um pouquinho, vamos sentar, vamos conversar. Então agora é o Flamengo que está dando as cartas, né, com o Diego Alves. É aquilo que a gente vinha falando que teria que acontecer aqui entre o Londrina e a parceria, né, a SM Sports. O Londrina começar a conquistar coisas boas para mais para frente o Londrina dar as cartas com a SM. É o que está acontecendo com o Flamengo, né? Agora descobriu um ótimo valor na base, né, um goleiro muito bom. Que nem vocês estavam falando, os jornalistas estão falando que é um goleiro muito ágil e tal. Eu assisto muito pouco jogos do Flamengo, assisti só o 5x1 contra o Corinthians. Então você está assistindo só jogo ruim, então? Só jogo ruim, literalmente. Mas chamou a atenção aquela defesa que ele fez contra o Atlético, né? Embaixo, né? Não sei se você chegou a ver. Sim, eu vi os melhores momentos. Eu acho que assim... Um goleiro rápido, né? Então, eu acho Explosão. que a vantagem dele, ele é um goleiro de 1,96 m, né? Normalmente o goleiro alto, ele é menos ágil, né? Não é um goleiro tão rápido. E ele não, ele tem conseguido, né? Ele é alto, mas ele tem mostrado agilidade e velocidade, o que é para um goleiro alto raro, né? É raro. Então, ele tem conseguido aliar essa questão. E essa defesa aí contra o Atlético foi realmente uma defesa. Espero que o menino vingue mesmo, né? Porque a gente está carente de bons goleiros no futebol brasileiro, né? Tem um ou outro que se destaca, mas futebol brasileiro... faz tempo, né? Tá bem... A gente lembra a Copa de 2002, por exemplo, que foi Marcos, Dida e Rogério Ceni, né? Verdade. 3 goleiraços, né? 3 goleiraços. Qualquer um que entrasse ali, talvez daria conta do recado, como o Marcos deu. Mas as Copas seguintes, sempre... O Júlio César é sempre muito contestado. Agora o Alisson um pouco mais firme ali, mas a gente lembra também que no começo não era unanimidade, né, entre os torcedores da seleção brasileira. A gente espera que o moleque vingue aí, vamos ver. E é muito cedo ainda para falar que vai ser titular da seleção brasileira, mas a gente espera que o moleque vingue no futebol, né? Tá certo. Bom, pra gente comentar o Campeonato Brasileiro, tem rodada cheia nesse final de semana, né? Alguns destaques aí. Corinthians Internacional neste sábado, 7 horas da noite. No domingo, Flamengo e São Paulo. Não, destaque pelo Internacional. Que pode ser o campeão simbólico do primeiro turno, né? O líder. Pode ser? Não, se depender desse jogo, vai ser. O Sport Atlético, acho que eu destacaria aqui Santos e Bahia, né? No domingo. Flamengo e São Paulo no domingo, Corinthians Internacional no sábado. E já é a última rodada do primeiro turno? E na segunda-feira, Palmeiras e Atlético Mineiro. A classificação, os 4 primeiros: Internacional, Flamengo, Atlético Mineiro e Fluminense. São Paulo em quinto, Santos em sexto, Palmeiras em sétimo, os 3 grandes paulistas. E o último grande paulista, o Corinthians, em 13º. Zona do rebaixamento, Vasco, Atlético Paranaense, Curitiba e Goiás. Vasco, hein? Chegou a liderar o campeonato, tudo bem que numa rodada lá no começo... Mas a gente já meio que previa isso, né? Normal, e a situação da dupla atletiva é muito complicada, né? Muito complicada porque a gente está chegando à metade do campeonato e eles têm 16 pontos, né? 16 os dois. 16 pontos. Então, assim, a projeção 45 para você escapar, então eles precisam de 30 pontos, né? Cada turno tem 57 em disputa. Então, assim, eles têm 60 pontos para disputar, eles têm que ganhar 30. Não, e 30 pontos tem o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Eles têm que fazer a campanha de quarto colocado. Então, a questão é a projeção, né? Para você conquistar 50% dos pontos daqui para frente. É muito complicado. É muito difícil. Eu acho mais fácil, porque também tem um elenco talvez mais qualificado do que o Coritiba, o menos pior, o Atlético conseguiu isso, né? Eu acho que o Atlético tem mais chance. O Coritiba está patinando demais, né? O Atlético ainda tem essa Libertadores que pode dar um alentozinho. Agora, uma situação meio turbulenta lá também, né? O Paulo André pediu agora a demissão recentemente do cargo de diretor. Eles contrataram o Paulo Autuori para tentar salvar esse time. É engraçado, né? Como em um ano muda muita coisa depois que você muda o elenco, né? O Atlético perdeu muitos jogadores e não conseguiu fazer a reposição, né? E o Curitiba acertou com o Rodrigo Santana, Rodrigo Santana, que dirigiu o Atlético Mineiro, né? E que estava no Avaí, né? O último clube. No Avaí. Beleza, então, mais algum destaque? Não, só isso, só. Destaque Maradona, né? Aniversário do Maradona. Sim, 60 anos. 60 anos. Aliás, tem um documentário legal do Maradona na Netflix, chama Maradona no México. É quando ele foi treinar o Dorado, que é um time da segunda divisão mexicana, que é lá de Culiacán, né?
E Culiacán é uma região do tráfico lá no México, né? Eles chamam do cartel de Sinaloa, né? E tem vários, realmente é uma região muito violenta. E o documentário é bacana porque faz esse paralelo, né? Da cidade, do medo das pessoas, do envolvimento do tráfico, né? E com a chegada do Maradona nesse clube. E ele faz uma campanha espetacular, né? Na verdade, assim, ele fica 2 anos lá, o time não consegue subir por detalhe, mas ele faz um belíssimo trabalho. A chegada do Maradona atrai a cidade para o time, né? Então os jogos são com casa cheia, enfim, aquela idolatria do Maradona. Então é muito bacana esse documentário e mostra, acima de tudo, como o Maradona ele é um cara benquisto, né? Ele é um cara no meio do futebol e assim para as pessoas, né, que acompanham o futebol, ele é um cara simpático, ele é um cara que aglutina, né? Apesar de tanta coisa que ele fez fora do futebol, mas ele é um cara que realmente tem essa idolatria das pessoas e esse documentário é muito bacana que retrata esse lado dele também, de aglutinar as pessoas em torno do clube, da paixão das pessoas pelo futebol. Que é o que o ídolo faz, né? Eu tenho um DVD da Placar, né? Que tem lances do Maradona, de quando ele começou, Maradona na Espanha, depois a Copa de 86, Maradona na Itália. Acho que minha primeira memória afetiva de futebol, de Copa do Mundo é 86, né? Que o Maradona ganhou praticamente sozinho. Eu vi o Maradona jogar, então para mim, assim, eu não vi mais nenhum jogador do nível do Maradona. Não me lembro, pelo menos alguém que tenha chamado tanta atenção, né? Eu considero o melhor jogador que eu vi. Né? Você não tem visto o Everaldo jogar no Corinthians? Não, eu acho que é legal o Maradona, assim, porque eu até vi um vídeo que alguém divulgou no Facebook esses dias atrás também. Alguém perguntando por ele assim, fazem muito essa comparação, Maradona, Pelé, Maradona. Você se acha do tamanho do Pelé? Ele fala, aí o Maradona diz, ele fala, não, eu sou só um jogador comum, o Pelé é algo fora do normal, eu tento chegar o mais próximo possível, mas o Pelé é algo extraordinariamente fora do normal, né? E legal que o Pelé fez aniversário semana passada e o Maradona fez 80. E uma coisa que o Maradona também acho que foi importante, foi um cara combativo fora de campo também. Tudo bem, teve os problemas dele com drogas, é um cara meio errático e tal, mas ele tem aquela postura de enfrentamento à FIFA, por exemplo, e foi retaliado por isso, né? Então teve um papel também importante fora do futebol. Parabéns aí ao Maradona, que é considerado, a gente comentou isso no aniversário do Pelé, né? Que aqui o Pelé é tão, às vezes, ridicularizado e o Maradona continua sendo idolatrado lá na Argentina. É isso aí. Isso aí, pessoal. Mais alguma coisa, Luiz Gustavo? Não, senhor. Palpites? Tem um palpite. Londrina e boa. Rapaz, jogo, né? Ganhável. Bem ganhável, né? 2-0 Londrina, vai? 2-1. Eu acho que o Londrina vai ganhar. Londrina? Eu acho que o Londrina vai tirar o pé da lama aí fora de casa nesse domingo aí. Rapaz. Vai ganhar a primeira. 1-0. 1-0. Voltando até ficando com medo. O Londrina vai falar 4-0. Também não, né? Quem sabe trabalhar domingo no jogo, Lúcio? Vamos trabalhar, estaremos transmitindo o jogo. Lá e aqui. Quem sabe o Vitor Daniel não consiga uma outra jogada daquela, né? Passar por 2 boi mortos, 2 boi cansados e fazer... Rapaz, não desqualifica o gol do menino. Pelo amor de Deus. 8 anos tá no G4. É isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Nada tchau, não? Falou, valeu, até mais.